A mediunidade é um instrumento utilizado para a relação, para a comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Aliás, caso você queira se aprofundar no conhecimento sobre a mediunidade, você pode adquirir o Livro dos Médiuns, de autoria de Allan Kardec, que é uma das obras da codificação espírita. Em todos os períodos da humanidade, ocorreram fenômenos dessa natureza, ou seja, essas comunicações entre pessoas encarnadas com espíritos desencarnados, mas que receberam denominações diversas. Inclusive, na Idade Média, muitas pessoas foram queimadas na fogueira por conta da sua mediunidade. E a mediunidade, ela se apresenta de diferentes formas, ou seja, ela tem características diferentes. No entanto, a mediunidade, sob qualquer expressão que se apresente, é uma bênção de Deus para o desenvolvimento espiritual da humanidade. Entretanto, nós sabemos que esta abençoada habilidade, ela vem para aquelas pessoas, em especial, que solicitaram, que precisam resgatar algo, que precisam restituir algo e que se comprometeram moralmente com a própria consciência cósmica. Então, a mediunidade, ela não está relacionada com a evolução espiritual de uma pessoa. Nós podemos ter médiums que são extremamente elevados moralmente e nós podemos ter médiums que não têm essa elevação moral. Então, novamente, o que nós falamos, inclusive no vídeo anterior, se eu não me engano, se eu plantar ódio, raiva, inveja, egoísmo, vaidade, luxúria, tem como eu colher alegria, plenitude, paz, bem-estar, leveza, serenidade? Não tem. E as regiões umbralinas nada mais são do que frequências. Por isso que é importante nós trabalharmos enquanto encarnados no nosso melhoramento, no nosso bem-estar, no servir as outras pessoas também. Porque quando nós desencarnarmos, será uma questão apenas de frequência. É um match de frequência que eu chamo. Se eu estou bem, se eu fiz coisas boas durante a minha encarnação, se eu procurei ser uma pessoa boa, e aqui eu não estou falando de perfeição, porque é incabível nós procurarmos a perfeição neste mundo e neste corpo, na situação atual que nós temos, porque se esse fosse o nosso objetivo, nós não estaríamos encarnados em planeta Terra, mas isso não faz com que a gente não queira procurar o nosso melhoramento, porque afinal a perfeição vai ser o nosso destino final. Mas se eu procurei na minha existência dar o melhor de mim, tanto para mim quanto para as outras pessoas, quando eu desencarnar, é claro que eu vou estar sintonizada numa frequência também mais alta. Diferente de uma pessoa que vive a sua encarnação inteira sempre lamentando-se, sempre buscando ver o negativo da vida, sempre buscando reclamar ao invés de buscar uma solução, sempre colocando a responsabilidade em Deus pelas suas mazelas, ou no governo, ou no mercado de trabalho, ou nas pessoas que fazem parte da sua convivência, pessoas que sempre veem o lado negativo da vida, o lado ruim das situações, que não procuram aprender, que não procuram olhar os aprendizados com um olhar de oportunidade de crescimento. Essas pessoas, quando desencarnarem, darão match com regiões que sejam compatíveis com a frequência que elas estão emanando. Então, se na maioria dos meus dias, na maioria da minha vida, eu estou vibrando negativamente, eu estou vibrando baixo, quando eu desencarnar, é mais ou menos para um lugar assim que eu vou sintonizar. Por isso que é muito importante a gente se aprofundar no autoconhecimento, colocar o nosso foco na luz,
direcionar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas escolhas sempre para o bem ou alta vibração. Buscar alta vibração no nosso dia a dia. Jesus foi o nosso modelo mais perfeito de conduta. Então é por isso que, se você tiver mediunidade, use a serviço de Jesus, use a serviço do bem, use a serviço do amor. É muito importante que a gente aprenda a confiar na vida, porque o que eu vejo é que a maioria das pessoas vive com medo. Nós vivemos com medo. Nós deixamos de manifestar a nossa verdade por medo, medo de julgamento, medo do futuro, medo do incerto, medo de não ser amado, medo de tudo. Então nós precisamos com urgência aprender, internalizar de fato essa confiança na vida. Porque muitas vezes a gente sabe o que é certo e o que é errado, mas a gente sempre acaba tropeçando, né? A gente sempre acaba dando uns tropeços aí, por mais que a gente saiba qual seria a conduta correta. Então, é importante a gente exercitar a nossa confiança em nós mesmos, na vida, em Deus, no universo, nos espíritos que estão nos guiando nessa caminhada, nessa pequena viagem que nós estamos fazendo. Então, independentemente se você tenha ou não uma mediunidade aflorada, toda vez que você sentir medo, faça uma oração e confia na vida, confia em Jesus, confia nos ensinamentos dele. Tchau, tchau.